Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. A Prefeitura Municipal de Serra Negra do Norte realizou, nesta quarta-feira, a assinatura da ordem de serviços para o início das obras de execução da Academia de Saúde da Comunidade Rural Entre Serra aqui neste município. A execução das obras é um passo importante rumo à promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida da população, frisou assim o prefeito municipal Acácio Santos de Brito. Por meio da lei municipal número 890/2025, instituída neste município, tiveram início ontem os Jogos Escolares em caráter permanente, com o objetivo de promover intercâmbio socioesportivo da juventude, a integração e a formação de jovens atletas no esporte escolar, como também no amadorismo em Serra Negra do Norte, bem como despertar o interesse pelo ideal dos Jogos Olímpicos. O projeto de lei de autoria do vereador José Roberto Garcia de Araújo, do Partido dos Trabalhadores. Os Jogos Escolares tiveram início nesta terça-feira no ginásio esportivo Gastão Maria de Faria, onde contou com a presença do prefeito municipal, da secretária de Educação e Cultura, do secretário municipal de Esporte e Lazer, diretores, professores e demais educadores do município. Os Jogos Escolares abrangem diversas modalidades esportivas, organizadas pela Secretaria de Educação e Cultura, em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer. Participam das atividades estudantes das escolas da rede municipal, estadual e particular. O grupo de idosos do município de Serra Negra do Norte está de luto. Faleceu nesta terça-feira, no Hospital Regional em Caicó, a senhora Geracina de Souza Neta, aos 72 anos de idade. Dona Geracina, como era conhecida, era uma pessoa alegre, repleta de felicidades, onde transmitia alegria, amor e carinho ao lado de seus familiares, parentes e amigos e amigas. Por ser uma pessoa pequena, porém se tornava grande por sua generosidade, onde simbolizava a paz, o amor e a inspiração na memória de todos os serranegrenses. O sepultamento aconteceu ontem, após missa de corpo presente, na igreja matriz, a qual era devota de nossa padroeira, Nossa Senhora do Ó. Aos familiares, parentes e amigos, nossos sentimentos pela partida eterna. A Câmara de Vereadores desta cidade realizou, nesta quarta-feira, 30ª sessão ordinária correspondente ao segundo período legislativo de 2025. Dentre as matérias de destaque, constou do projeto de lei de número 029/2025, oriundo do Poder Executivo Municipal, disponibilizando assim sobre o Sistema Municipal de Cultura em Serra Negra do Norte. Em conformidade com a Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei Orgânica do Município, o Sistema Municipal da Cultura tem por finalidade promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais deste município. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia. Uma análise precisa e reveladora dos fatos, com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Olá, bem-vindas e bem-vindos. Olha, hoje a gente vai mergulhar numa série de notícias que, à primeira vista, sim, parecem meio desconectadas, sabe? Mas que juntas elas pintam um retrato bem interessante de uma cidade, que é Serra Negra do Norte, lá no Rio Grande do Norte. A gente tem aqui um resumo em áudio, uma nota mais analítica, e a nossa missão é tentar entender o que, no fundo, todas essas ações do poder público querem dizer sobre o futuro que está sendo construído por lá. A gente vai olhar para saúde, esporte e também cultura. Exato. E o ponto principal é esse. Não estamos falando de eventos isolados. É como olhar para peças de um quebra-cabeça, sabe? Sozinhas, elas são só uma obra aqui e uma lei ali. Mas quando a gente começa a juntar, a imagem que aparece é a de uma comunidade que está pensando de forma muito estruturada sobre o que significa bem-estar e qualidade de vida, tanto para agora quanto para as próximas gerações. Boa, então vamos começar com a peça que parece mais concreta, né? Tijolo e cimento mesmo. As fontes destacam a assinatura de uma ordem de serviço para construir uma academia de saúde. E o que me chamou a atenção de cara é que ela não é no centro da cidade, ela é na comunidade rural. O prefeito, Acácio Brito,
fala em promoção da saúde e do bem-estar. Levar isso para a zona rural, nossa, parece um gesto bem significativo. E é muito mais que um gesto, né? É uma decisão estratégica. A gente costuma pensar em saúde como, sei lá, hospital, posto de saúde, tratamento. Mas uma academia de saúde na zona rural, ela meio que inverte essa lógica. O foco sai da doença e vai para a prevenção. É o Estado dizendo, olha, eu não quero só te tratar quando você ficar doente. Eu quero criar condições para que você se mantenha saudável. E o fato de ser o campo combate uma tendência histórica de concentrar tudo na área urbana. Sim, que acaba deixando a população rural mais isolada, né? Exatamente. Isso me faz pensar, sabe, quais são os desafios de implementar algo assim na zona rural? Porque não deve ser só uma questão de construir o prédio, certo? Imagino que a logística para manter profissionais lá e, principalmente, fazer a comunidade abraçar a ideia e usar o espaço, essa deve ser a parte mais complicada. Com certeza. Esse é o verdadeiro desafio. O prédio é a parte fácil, digamos assim. O difícil é transformar aquele espaço num centro de convivência, num ponto de encontro. Envolve garantir que os equipamentos tenham manutenção, que haja profissionais para orientar, talvez fisioterapeutas, educadores físicos, e o mais importante, envolve criar uma programação que dialogue com a rotina da comunidade rural. Ah, claro! Não adianta abrir às 9 da manhã se o agricultor já está no campo desde às 5, entende? O sucesso de um projeto desses não se mede em metros quadrados. Se mede em quantas pessoas estão lá usando, conversando, se exercitando. É sobre criar um hábito de saúde coletiva. Entendi. É menos sobre a academia em si e mais sobre a comunidade que se forma em torno dela. E essa ideia de investimento a longo prazo, de criar hábitos, parece ter um eco bem forte em outra área que as fontes trouxeram, que é o esporte. A gente vê o início dos Jogos Escolares, mas o detalhe crucial é que não é só um evento esse ano. Foi instituído em caráter permanente por uma lei municipal, a 890225. E aqui está o pulo do gato. Quando algo vira lei, deixa de ser um projeto de um prefeito, de um secretário, e passa a ser um projeto da cidade. Vira política pública. Exatamente. É a diferença entre uma festa de aniversário que acontece uma vez por boa vontade e o compromisso de celebrar todos os anos, não importa quem esteja no comando. Isso dá segurança para as escolas se planejarem, para os professores se engajarem e para os jovens atletas saberem que vão ter aquela oportunidade no ano seguinte. Faz todo sentido. E as fontes detalham os objetivos dessa lei, que são, assim, bem ambiciosos. Fala em promover intercâmbio socioesportivo, fomentar formação de atletas na base, mas uma frase me chamou muito a atenção: despertar o interesse pelo ideal dos Jogos Olímpicos. Isso parece grande, né? Quase poético para uma lei municipal. É só uma frase de efeito ou tem algo mais profundo aí? Olha, eu acho que tem algo muito, muito mais profundo. Ninguém ali está esperando descobrir o próximo Usain Bolt em Serra Negra do Norte. Embora quem sabe, né? Mas o ideal olímpico, na sua essência, não é sobre medalhas de ouro. É sobre valores, disciplina, respeito às regras, superação dos próprios limites, saber ganhar e, talvez o mais importante, saber perder. Quando uma lei se propõe a despertar esse ideal, ela está dizendo que o objetivo do esporte na escola não é só formar atletas. É formar cidadãos. É formar cidadãos, é usar o esporte como uma ferramenta pedagógica para ensinar resiliência, trabalho em equipe, integridade. E as fontes mencionam a participação de escolas municipais, estaduais e particulares. Isso também reforça essa ideia de integração, de quebrar umas bolhas sociais através do esporte, não é? Exatamente. A quadra, o campo, eles se tornam um dos poucos lugares onde as barreiras socioeconômicas, que infelizmente existem, se tornam menos relevantes. Ali o que importa é o talento, o esforço, a colaboração com o time. Essa mistura, proporcionada por um evento que agora é lei, é um investimento poderosíssimo no capital social da cidade. Os frutos disso não aparecem no pódio, aparecem daqui a 10, 20 anos, em cidadãos mais conscientes e numa comunidade mais coesa. Nossa, esse fio condutor de investimento a longo prazo em pessoas parece ser o tema central aqui.
E ele continua em outra frente que as fontes apontam: a cultura. A Câmara de Vereadores começou a discutir um projeto de lei para criar o Sistema Municipal de Cultura. E a primeira coisa que me vem à cabeça é: o que, na prática, significa criar um sistema? Sou um pouco burocrático, né? Qual a diferença disso e, sei lá, a prefeitura simplesmente dá dinheiro para a festa do padroeiro e para o carnaval? É uma ótima pergunta, porque a diferença é total. Financiar eventos isolados é como comprar os móveis para uma casa que não existe. Criar um sistema é construir a casa. Boa analogia. É desenhar a planta, levantar as paredes, colocar o telhado. Na prática, um sistema de cultura significa que vai haver um plano diretor para a cultura, com metas claras. Significa que provavelmente vai existir um conselho, com participação de artistas, de produtores locais, para ajudar a decidir os rumos, onde o dinheiro vai ser investido. Significa criar um fundo municipal de cultura, um dinheiro carimbado que garante que a cultura não seja a primeira a sofrer cortes quando o orçamento apertar. Ah, agora ficou bem mais claro. É criar uma estrutura permanente, assim como a lei dos jogos. Exatamente, é profissionalizar a gestão cultural. E a linguagem da lei, como as fontes apontam, é muito moderna. Diz que o objetivo é promover o desenvolvimento humano, social e econômico. Essa palavrinha, econômico, ela é chave. Sim, eu ia te perguntar sobre isso. Ligar a cultura a desenvolvimento econômico numa cidade pequena como Serra Negra. Como que isso funciona na prática? Porque a gente tende a pensar em cultura como algo mais etéreo, né? De identidade, de alma. E é tudo isso, mas também é um motor econômico poderoso, mesmo em pequena escala. Pensa nos artesãos locais. Um sistema de cultura pode criar feiras, catalogar a produção, ajudar a vender para turistas ou pela internet. Pensa na música, no teatro, na dança. Um sistema pode financiar a formação de grupos, a realização de festivais que atraem gente de fora, que movimentam hotéis, restaurantes, o comércio. Pensa na gastronomia local como um ativo cultural. É entender que a cultura gera emprego, gera renda, não é um gasto. É um investimento que se paga em identidade, em coesão social e também em dinheiro que circula na própria cidade. Essa visão integrada é o que há de mais avançado em gestão pública hoje. Faz todo sentido. E quando a gente junta essas três peças, saúde preventiva no campo, esporte como formação cidadã garantida por lei e uma estrutura sólida para a cultura, a imagem que se forma é de um planejamento bem amarrado. Mas toda essa conversa sobre sistemas, leis, infraestrutura, é tudo pensado para servir as pessoas no fim das contas. E as fontes que a gente tem nos trazem para essa dimensão de uma forma muito tocante. Com uma notícia que parece destoar, mas que talvez seja a que mais conecta tudo. A história da Dona Geracina. Exato. O falecimento da senhora Geracina de Souza Neta, aos 72 anos. As fontes a descrevem de um jeito muito bonito, como alguém pequena, porém que se tornava grande por sua generosidade. Dizem que ela simbolizava a paz, o amor e a inspiração para a comunidade. Era uma participante ativa do grupo de idosos e uma figura muito presente, devota de Nossa Senhora do Ó. O funeral com missa na igreja matriz uniu a cidade. E incluir essa nota de falecimento ao lado das notícias de políticas públicas é, de uma sensibilidade imensa, porque nos mostra o porquê de tudo isso. É a peça final do quebra-cabeça. Uma academia de saúde não existe para melhorar os índices do município nos gráficos do governo. Ela existe para que pessoas como a Dona Geracina possam ter uma velhice mais ativa, mais saudável, junto dos amigos. Nossa, é uma conexão muito poderosa. Sim. Os jogos escolares não são para o ranking de medalhas. São para que os netos da Dona Geracina aprendam valores que talvez ela mesma tenha ensinado em casa. E o sistema de cultura não é um fim em si mesmo. É para preservar e promover as tradições, as festas, as histórias, a fé em Nossa Senhora do Ó, que formavam a identidade dela e de toda a comunidade. A história da Dona Geracina não é um desvio do assunto, é o próprio assunto.
Ela dá um rosto, uma alma, um sentido a todo esse esforço de planejamento. É o tecido social que todas essas políticas tentam, no fim do dia, costurar e fortalecer. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Juntando todas as peças, o que a gente vê é um município que está pensando seu desenvolvimento de uma forma integrada. Não está só tapando o buraco, sabe? Está construindo alicerces em áreas que são fundamentais para a qualidade de vida, cuidando do corpo com a saúde, da mente e do caráter com o esporte e da alma, da identidade com a cultura. E mais do que isso, parece ser um lugar que entende que o desenvolvimento real não é feito só de obras e leis, mas do fortalecimento dos laços que unem as pessoas. O investimento é tanto no concreto, nos prédios, nas quadras, quanto no intangível. Nos valores, na memória, no senso de comunidade. A imagem final que emerge dessas fontes é a de um projeto de futuro que coloca as pessoas, como a dona Geracina, no centro de tudo. E isso nos deixa com uma última reflexão, um pensamento para levar. As fontes nos mostram o que está sendo construído em Serra Negra do Norte. A pergunta que fica, então, é: como o sucesso real de tudo isso vai ser medido daqui a 10 ou 20 anos? Será que vai ser só por números, como a redução de doenças crônicas ou a quantidade de atletas? Ou será que a verdadeira medida de sucesso vai estar no fortalecimento de algo muito mais difícil de quantificar, como esse senso de comunidade, de pertencimento e de inspiração que a memória de uma pessoa como Dona Geracina representa? Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.